Ó. Vendo pelo link pelo menos. Assim. Tá? Esse pessoal esperar aí. Ó, compartilhar. Enviar fotos. Tá filmando pro teu. Ah, não, não veio, não veio. Não dá. Deixa eu ver mais que tem aqui. Cara, Junk, Polônia. Como é que tá o som? Eu não tô escutando. Deixa eu voltar, né? Acho que tá um pouco alto. Olha, vê se não tem, acho que tá alto. Ele é fio aqui. Tudo, será? Não tô escutando. Não. Olha que eu saí agora, só um pouquinho. Eu saí. Tá. Esperando assim. Vou baixar um pouquinho. Acho que assim tá bom. Olha, peraí que eu vou voltar lá. Estamos ajustando aqui, amados. Vão entrando aí. Jesus abençoe, paz e graça. Estamos vendo só. Compartilhando. Ele não chegou, não. Quem quiser ir compartilhando também, se achar bom. Deixa eu ver se eu compartilhei com. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com a Ivete aqui. Bota o nome dela. Sim, eu tava procurando, eu tinha falado com ela hoje. Dona Ivete. Isso aqui é Dona... Engraçado. Eu compartilhei 2 vezes. Deixa eu ver. Deixa eu ver se clima. Ah, apagar para todos. Ali, tem gente já lê ali, já estão entrando. Fabiano Witt, Valdinete Valim, Ai, meu Valdinete. que é o nosso Criador, Yahvé, nos abençoe. Amém. Amém, Fabiano. Genesi, Dona Genesi, Henrique Roberto Soares. Boa noite, Valdinete. Boa noite, Genesi. Irmã Valdinete. Tá. Então, boa noite aqui, irmã. Agora, por enquanto, dá para responder. Vamos lá, então. Paz e graça, boa noite. Vamos aqui... Mais um assunto, era para ontem, né? Mas ontem tivemos um outro compromisso. E por que muitos são incrédulos, né? Por incredulidade. A incredulidade é não crer. Crer desconfiando. A fé verdadeira. O entender. Compreender as coisas que acontecem. O momento da aceitação. Passar os problemas aceitando, enfrentando, tendo esperança de que vai sair da situação que se encontra. A incredulidade porque às vezes as pessoas acham que acontece comigo, só comigo que acontece, porque olha somente para si, não vê o mundo.
que está acontecendo com os outros. A incredulidade porque às vezes espera um Deus mágico, né, que faz magia, que usa uma vara mágica, que faz desaparecer e aparecer coisas. Às vezes escutaram coisas semelhantes, né, que o poder de Deus vai se manifestar e vai fazer com que as coisas apareçam, tudo aquilo que tu perdeu vai ser reconstruído. Só que não é no imediatismo, como as pessoas pensam que tem que ser no imediato, como se fosse a abacadabra, pum, explodiu, apareceu. Ou desapareceu o problema da mesma forma. Não é assim que acontece o processo. Às vezes a circunstância das coisas acontece para uns mais rápido, para outros mais lento, porque isso envolve vários tipos de circunstâncias. Porque o poder de Deus se manifesta e opera na presença do amor que a pessoa tem, relativo com o comportamento das outras pessoas, na aceitação disto. E a incredulidade é a não aceitação. É achar que cada situação que encontra no seu caminho, na sua luta, no seu dia a dia, é porque ele se julga que deveria ser o melhor ou a melhor, com ele não deveria acontecer tais coisas, porque ele se justifica perante as suas ações, olhando para os outros como se dissesse assim, olha, como é que eu fiz isso e o outro fez errado, e como é que o outro está levando vantagem? Como é que eu vou crer num Deus assim, que é justiça e para mim não está aparecendo a justiça? Nós não vivemos numa bolha, embora queiram colocar nós numa bolha. Nós não vivemos isolado como ilha, sozinho, mas muitos querem que a gente fique isolado. Em circunstância por causa do problema do hoje, do enfrentamento da pandemia. Mas, às vezes, quando a pessoa não tem o conhecimento devido das causas, né, e das possíveis consequências da causa que está afetando a sua vida, ele não vai conseguir combater a raiz do problema. E vai usar de situações que não vai ter o resultado que deveria ter. E acaba ele sendo um incrédulo porque na sua chegada na presença de Deus, que na verdade Deus está agindo dentro de cada um de nós, ele se distancia dele mesmo e não faz as coisas como deveriam ser feitas, né, para que mudasse o seu cativeiro, o seu quadro, a sua situação de problema que está enfrentando. Eu vou ler uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, e vamos entender por que Jesus, Deus homem na terra, e as pessoas com ele eram incrédulas, com ele. E nós estamos falando no hoje. Eu vou falar na época de Jesus, e quem crê na mensagem do Evangelho, ele é hoje. Porque ele é ontem, ele é hoje e ele é amanhã. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no verso 22 a seguir, nós temos uma passagem que fala sobre a blasfêmia dos fariseus. Os fariseus eram membros da religião judaica que tinham certo conhecimento e eram ortodoxos em cima da lei mosaica. E tinha outro grupo que era os saduceus, que era considerado uma seita dentro do judaísmo, que não acreditavam na ressurreição. Nós temos Tomé, no capítulo 22, 27 de João, que para crer ele tinha que ver e tocar. Então era uma pessoa incrédula. Tomé, que era um discípulo. Trouxeram então um endemoniado, cego e mudo. E de tal modo, Jesus o curou, que o cego via e o mudo falava. E o mudo falava. Passou a falar e passou a enxergar. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi, ou seja, da raiz de Jessé, Davi?
da tribo de Judá. É genealogia, né? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebul, que é o príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse a eles: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E Satanás expulsa Satanás está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam? Então, os vossos filhos, portanto, eles mesmos são os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino dos céus, ou o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente, furtar os seus bens, se primeiro não amarrar ele, o valente, depois saqueando a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste e nem no outro século. Ou dizeis que a árvore boa é o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Vocês são raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a sua boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro tira as coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quisera-nos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não será dado outro sinal senão o do profeta Jonas, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é mais do que Jonas, se referindo a ele. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão, que era ele mesmo. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, não encontra, então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando achará desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. E assim acontecerá também a esta geração má. Aí vamos ler Hebreus 11, que fala sobre a fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é a fé. Então o livro do autor aos Hebreus, ele fala da fé de Moisés e relata: tirou o povo do cativeiro pela fé conduziu no deserto, pela fé orou a Deus e veio maná para saciar a fome, pela fé andou uma rocha do lado, a rocha vertia água para dar água para eles, pela fé uma nuvem cobria eles durante o dia do sol escaldante, para que não queimasse eles ou peregrinassem com o calor do sol, e pela fé uma nuvem, uma bola de fogo aquecia eles na baixa temperatura no deserto. 40 anos eles peregrinaram no deserto até chegar na terra prometida. Pela fé ele conduziu o povo, pela fé não se perderam, pela fé alguns se desviaram, pela fé ele permaneceu firme na presença de Deus. E assim chegou e olhou a terra, e pela fé ele sabia que naquele chão não pisaria, mas na Jerusalém celestial ele estaria. Então, pela fé, o homem de Deus, a mulher de Deus, por mais pequeno que seja,
por mais robusto e forte que acha que é, por mais digno que acha que deveria ser, ou por mais insignificante que ele possa imaginar que os outros olhem para ele, por tudo que os outros possam julgar de ti, dentro de toda a simplicidade, nós, o pó, ao pó somos formados e ao pó nós retornaremos. E pela fé nós seremos perseverantes até o fim para que salvos sejamos. Mas enquanto aqui, nessa existência terrena, cada um de nós podemos enfrentar os problemas e crer. Mas esse movimento do crer está em nós entender, porque a fé é pelo ouvir. Ouvir a palavra, a mensagem. Como é que vocês vão ouvir se não tem alguém que fale? Então eu estou aqui falando. Como é que vocês vão entender se não tem alguém que explique? Então há uma confusão. E quando essa confusão fica aleatória ao misticismo religioso, ao paganismo, a questão de achar que Deus precisa de alguma atitude para convencer Deus de olhar para nós com misericórdia para que atenda às nossas orações. Deus é um ser superior, muito da nossa imaginação pequena, humana, que possa entender o poder de Deus e a sua glória. E quando nós temos essa percepção desse grande amor, desse grande poder que entra em nosso ser, e é a gente que faz esse movimento para que as coisas aconteçam, é eu e você fazendo a diferença e não comungando com os erros das outras pessoas, achando que as coisas não vão mudar porque nunca mudou. A enfermidade não será curada porque não existe uma cura definida para esse tipo de doença, outras que já tiveram antes desta, e alguma que poderá vir na frente. Jesus, quando passou na terra, ele veio curando, salvando, transformando vidas, tirando da morte, trazendo para a vida, tirando a tristeza, o choro e transformando em alegria. Jesus é esse Espírito que hoje habita no meio de nós, em todos os lugares e em todos os ambientes. Do mais perverso que possa ser o ambiente, o Espírito de Deus, de Jesus, está, porque Deus está em todos os lugares. Agora, quando nós damos o espaço para que Ele se faça presente em nossas vidas, é que faz com que eu e você possamos ver e sentir a sua presença e lutar com força, com dedicação, com esperança de mudar o quadro que tu estás passando, seja social, seja sentimental, seja relacionado a trabalho, seja relacionado a qualquer tipo de movimento que tenha na sociedade. O que nós temos falado aqui de forma repetida há muitos anos, que o problema maior que nós temos em nosso meio, na sociedade, é a falta de ter o bom relacionamento. E a falta de ter o bom relacionamento, nós não queremos que as pessoas fiquem imaginando que nós devemos ser todas iguais, como se fosse uma olaria. O exemplo prático que nós conhecemos aqui da nossa região, olaria. O barro, né? Água e barro formados, depois entra para a forma e faz o tamanho exato de cada um, passa a linha, o arame vai cortando em fatias, em pedaços iguais, depois é colocado na prateleira para uma secagem, depois para o forno para ser secado mais, e assim sai aquela linha de produção, todos iguaizinhos. Não, quem crê, ele tem a sua essência espiritual, a sua edificação espiritualizada, numa dimensão diferente de uma da outra. Mas na circunstância do enfrentamento, quando ele vê o problema, ele sendo um vaso, uma pessoa com óleo, né, que eu digo, um vaso nas mãos de Deus, transformado, regenerado pela sua mão abençoadora, e a gente sentindo essa presença e enchendo-se desse Espírito da graça de Deus, tu vai ter a mente de Cristo, tu vai entender que os teus problemas, quando tu olha para o lado, o problema do teu vizinho, de uma pessoa que hoje está abraçando o seu familiar porque o outro seu parente faleceu e partiu, tendo a fé de que ele partiu, mas partiu para o seio de Abraão, para o encontro daquele que tem a vida e é dono da morte e da vida, aquele que nos deu e nos leva. Então o medo das pessoas traz a incredulidade. O medo faz com que a pessoa recue muitas vezes no momento que era para dar um passo à frente.
Aqui os fariseus, né, nós temos relatado no Novo Testamento aproximadamente 35 milagres registrados por Jesus, testemunhado por pessoas, não somente pelos discípulos, por várias pessoas que testemunharam várias ocasiões de milagres. Nós temos registrado nos 4 evangelhos mais ou menos 40 parábolas. Nós temos mais de 10 encontros de Jesus com os fariseus ou saduceus, e eles sendo interpelados um com o outro, e Jesus resistindo eles e dizendo na cara deles que eles eram falsos. Eles eram religiosos, mas querendo combater aqueles que acreditavam em Jesus. Então hoje na sociedade nós temos pessoas chamadas, seria os hipócritas, né, os fariseus, os religiosos, aqueles que têm uma fé baseada numa leitura ortodoxa e no comportamento ortodoxo em cima de uma legalidade que coloca peso sobre as outras pessoas e não entenderam que na revelação do Espírito Santo que nos liberta do jugo da lei e da escravidão do pecado e nos conduz por uma terra mais firme e sólida, que é o caminho de Cristo, iluminado, abençoado, e transpondo esses problemas nessas situações que nós temos por cima da fé, que é o combustível daquele que crê. E ele deixa de ser incrédulo na mais singeleza e simplicidade nossa de entender no organismo dos seres vivos que são na natureza, que estão se criando e se multiplicando, que a ciência faz estudo e entende do porquê, como é que se transformou isso aí, sabe? Dentro do laboratório ele consegue identificar a origem da planta, da semente, do organismo da terra, mas isso foi uma produção de uma forma de poder de Deus. E isso tudo foi feito para servir ao homem. Os problemas que nós temos, é todo ele relacionado a nós mesmos que fizemos com que esses problemas cresçam, com que esses problemas apareçam em nossas vidas pelo nosso mau comportamento. O nosso mau comportamento acrescentado à nossa incredulidade faz com que isso se multiplique nas famílias e na sociedade. E isso vai evoluindo de uma tal forma que tu vê, não tem mais saída, não tem mais solução, tu soube de fulano, tu soube de ciclano. Daí começa a entrar as questões de governo, de política, tudo relacionado às pessoas que estão na Terra, pelos seus maus comportamentos, pela sua maneira de caminhar, seu passo a passo aqui na sociedade, a partir do ponto de partida da tua casa, em direção ao caminho da sociedade de onde tu está, na geografia que tu vive, e tu vai olhando para o lado e para o outro e parece que tu não vê mais e não sente mais amor, não sente mais aquele abraço, não sente mais a esperança, mas agora, devido à pandemia, as pessoas tiveram um momento de sensatez, de ver a sua fragilidade e de dizer que está com saudade do outro, agora queria abraçar e não pode, muitas vezes está só no telefone, no WhatsApp, num vídeo chamada, videoconferência, para ter aproximação, porque estamos distanciados por um problema de caos social, saúde, pandemia, e o problema mesmo é relacionado pelo comportamento do homem. Quem que vai dizer que essa praga aí não foi por causa do comportamento da humanidade, o mau comportamento dela? Alguém tem responsabilidade sobre isso, e somos nós. Deus não vai fazer assim, desapareceu. Não, é o nosso processo de regeneração, de entender que os problemas que nós temos aqui nessa terra, nesse plano terreno, é nós sendo transformado de dia após dia em uma nova criatura, pela mensagem da boa nova do Evangelho, que entra em nossos corações, e nós vamos expandindo isso para as outras pessoas, vendo em nós uma referência, e tudo sendo referência para alguém. O cara está quase morrendo, mas ainda não perdeu a esperança. A pessoa está deitada no leito da morte, e ali ouve uma voz, e ele diz, Senhor, eu estou indo. E a pessoa não sabe, mas ele está indo para o encontro dos braços de Deus. Olha, me diz uma coisa, de tantos problemas que tu enfrentou, de tantas vezes que tu viu alguém enfrentar problemas adversos. Nós não fizemos isso aqui um pedacinho do céu, na terra? Nós não fizemos um pedacinho do inferno, que na terra é só a gente muda o comportamento, nós vamos fazendo
E nós somos responsáveis por aquilo que fizemos aqui na Terra. Nós fizemos um pedacinho do céu na nossa casa, nós fizemos um pedacinho do inferno na nossa casa, é só a gente fazer. O que a gente quer está nas escolhas, nas opções que a gente faz. Então tu tem o raciocínio, a mente para pensar. E tu pensando, tu vai mentalizando. E no mentalizar tu vai sendo positivo ou negativo. Tu vai atrair coisas boas ou coisas ruins. Tu vai crer ou tu não vai crer. Eu creio no amor, eu creio na justiça, eu creio na pacificação, eu creio na harmonia, eu creio no perdão. E as outras pessoas creem nas outras coisas. Isso são escolhas. De tantas informações que nós temos pelo meio, pelos livros, né, de histórias, livro de ciência, livros sagrados, para as informações que nós temos dentro de todo o campo, sendo ele a internet, sendo ele por rádio, sendo ele pela mídia televisiva, ou seja, ele pelo jornal escrito, nós temos vastas informações. E mais sentar-se com outras pessoas que podem nos aconselhar, nos ajudar e contribuir para a sociedade como um todo. Porque alguém vai bem, alguém vai mal. Alguém ganha, alguém perde. Alguém está com saúde e alguém está doente. Alguém tem dinheiro para comprar pão e alguém não tem o pão para comer. Então a sociedade tem de diversos fatores dentro das classes separadas pelos seus poderes aquisitivos, pelas informações captadas e pela possibilidade de trabalhar e manter a sua casa e a sua família. Quando isso acontece, quando tu vê alguém passando necessidade, quando tu vê alguém comendo dos manjares, né? Tem uma corte aí que come de tudo que é bom e gasta dinheiro a 3x4, nossos recursos, e tão pouco preocupado com a justiça social. Mas desde que não termine com seus palácios, não termine com as suas vantagens, e assim vão botando leis sobre as pessoas que estão na sociedade subjugadas e dominadas por um outro grupo de pessoas, e nós lembramos isso dentro da história da humanidade. Em todas elas sempre houve isto: alguém manipulando as massas. E daí as pessoas não creem que isso pode mudar. Creiam, nós temos a força de mudar todo o quadro, tudo isso que acontece à nossa volta. Então o comportamento nosso reflete na toda a sociedade. O nosso mau comportamento, a nossa incredulidade, não crer que a gente possa fazer o melhor, que a gente possa ajudar as outras pessoas, que a gente possa mesmo se identificar-se com Cristo dizendo: eu sou cristão. E os outros que têm as suas fés relacionadas com outros grupos de religiosidade, que aqui eu não falo de religião, eu falo de um caminho a ser andado na presença de Cristo, ouvindo a voz do bom pastor. Isso é fé. Isso é esperança. Isso é aconselhar-se com o Espírito de Deus que habita dentro de nós e tu ter essa certeza, essa convicção de que você, sendo homem e sendo mulher, relativizando o teu comportamento, a tua vida, os teus passos de onde tu anda, tu dar exemplo. Por isso que hoje eu botei ali um texto, bichinho, fazer um chamado para as pessoas da hipocrisia, da mentira mentira, hipocrisia, falsidade, não sei agora, não sei qual é a outra palavra que eu escrevi. Está ali escrito. Uma é mentira, a outra é hipocrisia, tem mais outra que correlacionei junto, que são todas elas parecidas. E daí as pessoas são éticas. Sabe o que é ética? Ética é tu sentar-se numa mesa e ter a ética de esperar o dono da casa fazer abertura para começar a alimentar-se. Ética é tu chegar num ambiente adequadamente vestido conforme está no protocolo. Ética é tu chegar educadamente e falar com atenção, reverência para as pessoas mais velhas. Ética é o comportamento que nós temos nos ambientes onde nós estamos relacionados. Isso é ética. E ética é tu não falar mal de alguém. Ética é tu respeitar as instituições. Ética é tu mostrar alguma coisa relacionada com uma regra, mas escondido você é hipócrita e mentiroso.
Sabe, ética é fazer uma aparência ética. E daí nós seres humanos, nós que fizemos a parte da sociedade, da família, porque aqui, quando nós falamos de uma mensagem, lemos um texto, e aí você fica esperando o quê? Você fica esperando muitas vezes os dogmas, o sacro, fica esperando que agora Deus vai resolver tudo. Você tem que fazer o quê? Você tem que subir um monte, fazer não sei quantas preces, você tem que subir a escadaria, levar uma vela e fazer tais coisas para que Deus te ouça. Não. Se esse Deus que eu sirvo, eu preciso fazer certas libações, como na antiguidade faziam, porque eles não tinham entendimento, Deus se expressava de uma maneira, eles entendiam a expressão de Deus daquela forma, o povo de Israel, vendo os outros povos fazer montouro de pedra, eles também tinham que fazer. Ele vendo os outros povos que imolavam animais, nós também vamos imolar animais. Eles vendo que alguém fazia um monumento para fazer adoração, nós também vamos fazer um monumento para fazer a nossa adoração. Ah, os outros têm as suas casas, nós também vamos fazer uma casa para Deus habitar dentro, como se Deus estivesse dentro de uma lâmpada mágica de Aladim e tivesse enclausurado ali dentro, que eu esfregasse e Deus apareceria para mim. Então, essa concepção de Deus que as pessoas criaram deixa as pessoas cheias de superstições e não entende a verdade que está no Evangelho relatada na simplicidade de Jesus quando caminhou nessa terra, ensinando seus discípulos e várias pessoas na sua volta crendo e muitas outras sendo incrédulas, andando junto e do lado dele, pedindo: mestre, mostra-nos o sinal. Filipe dizendo para Jesus, em João 14, nós temos ouvido que tu fala toda hora do Pai, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala para Filipe: pô, mas tu está me vendo? Se tu vê a mim, tu vê o Pai que me enviou. Porque tudo aquilo que falo e faço é porque o Pai determinou para mim que fizesse. Filipe, e vocês todos, veem a mim, vendo, você vem a Deus, o meu Pai que me enviou. Tomé, depois Jesus vem e passa a parede. E ele vem, os discípulos correm e dizem: bah, hoje nós vimos o Jesus. E Tomé diz assim: bah, se eu não ver ele, tocar nele, eu não creio. Aí Jesus aparece para ele e diz: pega aqui, Tomé, tua mão. Bota aqui do lado, tá vendo os furos na minha mão? Tá vendo, Tomé? Então não é diferente. Hoje as pessoas querem que Deus se materialize para eles, ou apareça como vulto de fantasma, para se apresentar para eles, para dizer: olha, Deus desceu na minha frente e disse que eu tenho que fazer tal isso. Como tem alguns falsos profetas aí dizendo que Deus falou com ele que o quadro está assim e vai ser assim. Só para ele. O que está escrito aqui, nem um tio, nem um J será tirado e acrescentado. Tudo vai se cumprir o que está escrito. Agora, se você não entender o que está escrito, peça a orientação espiritual de Deus que vai te ensinar o que está escrito. É Deus falando. Tu abre a boca de Deus falando. Os outros fatos que não estão relacionados com Cristo é somente livro de história e poesia. Traga para o teu conceito, o teu comportamento, do que tu precisa fazer. Tu tem que ir, talvez, num lugar para ouvir uma revelação que tu sabe que tu está fazendo errado. Deus falou comigo hoje, mas falou há muito tempo atrás e tu não escutou. Daí tu vai lá, ouve, fica um pouco entusiasmado, fica um pouco emocionado. Na outra semana tu está fazendo tudo errado de novo. Aí de novo tem que ir lá para ouvir, porque era um tempo. Era só uma semana. Era uma semana santa. Não pode comer carne durante a quaresma. Depois nós podemos comer tudo. É coisa de religiosidade. Agora Deus, quando é Deus, Ele passa por cima de todas as nossas imperfeições e ignorância de falta de entendimento e te abençoa, te cura, te liberta, te transforma. Mas essa transformação você tem que fazer que ela seja real, não somente simplória e não somente imaginária ou somente uma característica de aparência, vil, humana, terrena e hipócrita. Nós temos que fazer com que isso aconteça. Nós temos que tomar posição relacionada a tudo para crer que nós temos condições, capacidade, porque Deus te capacitou, senão ainda vai te capacitar. A fé é algo tremendo. E ela está registrada na Bíblia mais de 247 vezes a palavra fé. Busque, porque ela está dentro de você, essa fé.
E toda fé tomando conta do teu ser, não vai haver incredulidade. E nem o incrédulo vai dizer a razão, o motivo da tua existência e dos problemas que tu está enfrentando, de todos que te trouxe até aqui e que outros que aparecerão e tu vai passar por cima, porque a fé é o teu passo, é o teu movimento de enfrentar a situação que está contra o teu processo, que está contra a tua vida, contra a tua família. Porque é relacionado ao comportamento de outras pessoas dos problemas que tu passa, porque muitas pessoas na sociedade que se identificam com um grupo congregacional, eles não agem conforme a mensagem, porque se agissem, não havia um conduzindo o outro para o juízo ao tribunal, porque o comportamento das pessoas é uma contra a outra, degladiando, debatendo, uma querendo levar vantagem, pisando sobre as outras, ou querendo tomar o poder e permanecer nele e fazer o seu guarda-chuva para a sua parentela. Mas cadê Cristo? Não, Cristo é somente um símbolo para atrair as pessoas, para dizer que nós somos cristãos. Em vários ambientes nós encontramos uma palavra, que é o livro sagrado, a Bíblia, para quem é cristão. Para quem é cristão. As pessoas, aqui temos um cristão. É somente um amuleto. Na verdade, é um símbolo. Porque se nós trazer a mensagem da cruz dentro da nossa vida, nós fizemos isso na sociedade. E ela abrange toda a sociedade. No campo ideológico, no campo social, no trabalho, nas empresas e no campo político. Por quê? Que às vezes não se misturam. Por que as pessoas falam que isso não se misturam? Não. Ela entra em todo campo. Porque nós fizemos parte da sociedade. O que está em mim é maior do que está no mundo. E se maior que está no mundo está em mim, então onde eu estou, o mundo é absorvido pelas coisas que estão em mim, porque Deus envolve tudo. E daí vai sendo limpado pela palavra onde tu vai. Deus abençoe a nós todos. A você, a sua família, e cada vez mais alimente a sua fé. E deixe de ser incrédulo. Deixamos de ser incrédulo e cremos mais no grande eu sou, Yeshua, o grande Espírito, o Deus Ravé, o Emmanuel, Deus conosco, o Shalom, o Deus da paz. Bichinho, é contigo. Vamos ver aqui, tem uns que já passou, né, mano? Daí tem que olhar ali no Que eu busco teu. ali. Busca ali no teu. Daí lê ali também, pessoal. Uns eu respondi. É que daí eu saí da página e quando voltei. Anderson Grunwald, boa noite, na paz do Senhor. Tem que mais. Sim, eu vou aqui. Tá. Dirceu Melo Bobcinho, um abraço, a paz do Senhor, irmão. Dirceu, tá lá em Maquiné. Jânia Santos. Zenaide Brain Bruch. Tá. Helenice, boa noite, Nice. Querida. Leandro Eberhardt, um abraço. Neuci Maria, um abraço. Dona Maria, Neuci. Alida Coab. Ana Paula Freitas, Alena Machado, boa noite. Vem me visitar, Agde Cláudio. tem que dizer quando tá em casa, né? Não, daqui uns dias. Vamos deixar passar um pouco essa pandemia aí, né? Ana Paula de Freitas, a Ana do Douglas. A Ana, querida. A Ceni Rodrigues, um abraço, dona Ceni, um abraço pro Douglas, um abraço pra Ana, Anildo Gross. Sabe as palavras, meu irmão? Abraço, Anildo. Abração. Deus nos abençoe. A Daiane Salvador também está. Boa noite na paz. Flávio Borba. Borba Schwarzal, é meu primo. Aí, Dogelo, meu irmão, bombeiro. Um abraço para ti, Dogelo, para toda a tua família. Dilva Severo. A prima lá de Santa Maria. Ivanete Barros Fogaça, esposa do seu Dalto, mãe do Fanuel Fogaça, nossa amiga, ali do Arroio Bonito. Boa noite. Deus abençoe a tua família também. Obrigado, Dilva.
Um abraço para vocês todos. A Valdinete, uma boa noite para ti também, já dissemos. O Fabiano Vitti e a Vé, e nosso Criador, nos abençoe. Abençoe Amém. você, obrigado pelo carinho. Dona Genesi Farias, Henrique Roberto Soares, um abraço para ti, Henrique. Um abraço para Dona Genesi, para todos os nossos amigos que entraram e já saíram daqui. Vera Dória, amém. Deus abençoe a você também, Vera, e toda a sua casa. Pessoal, teve uns ali que eu consegui responder, né, na hora antes de começar, Cláudio começar a falar, Cláudio, meu amor. E daí, agora o Cláudio responde os outros também, né, amor? Depois eu vai passar para o canal do YouTube. Eu peço para vocês, procure nosso nome, Cláudio e Águida, no YouTube. Eu estou já chegando a 900 vídeos no YouTube ali, que tem vários temas, vários assuntos. Se inscreva em o nosso canal, faça parte dessa interação, né? Curta, compartilhe, porque nós temos tantas coisas que estão ali, que edifica, que ajuda, que coopera, e às vezes nós vemos assim tanta coisa que não é necessária se multiplicando. Então vamos ter um discernimento para cooperar aí na parte espiritual e no comportamento da nossa sociedade. Jaque Melo. A Jaque Mello é a mãe do Lucas. Oi, Jaque, quanto tempo, né? Saudade. Ela é madrinha do Júnior. Certo, tá. Jaque vai estar rodando no Face. Agora nós estamos encerrando, né? Uma boa noite para ti, para a família. Fique na paz, na graça do Senhor Jesus. Não existe nenhum fanatismo aqui, nenhum reteté, nem paganismo, mas dentro da simplicidade daquilo que nós compreendemos o Evangelho segundo Cristo, né? Daquilo que nos ensinou e está martelando em nossos corações. A Mari Machado está assistindo também. Mari Machado. Um abraço para a senhora, amiga Mari. Deus lhe abençoe ricamente. Abençoado final de semana para todos. Shalom. Deixa eu mandar um beijo. Jaque, um beijo pro teu netinho, lindo. Querido, um beijo na Cecília e no Luquinhas, tá? Te adoro. Tchau, tchau. Shalom. Tchau, beijo. Paz e graça.